Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos, amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, continuando as nossas exposições no livro de Daniel. Chegamos agora no capítulo 3º, capítulo 3 do livro de Daniel. Vamos ler a palavra do Senhor. Nós já lemos uma parte do capítulo 3 na liturgia. É um texto bastante longo. E nós vamos continuar a partir do versículo 24. Nós lemos no início do culto, de 1 a 23, e vamos ler de 24 a 30, nos preparando assim para a exposição da palavra do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte, continuando, Daniel 3, a partir do 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. A palavra do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 3. Nós vamos ter que começar a partir do versículo 1. Vamos orar, rogando a iluminação do Senhor. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome por esse momento tão solene, tão importante em nossa vida, quando o Teu povo se achega para ouvir a palavra do Senhor. É a nossa oração, é que o Teu Espírito, que é vivo, que inspirou esse livro, que edificou os primeiros leitores há tanto tempo atrás e que tem edificado o Teu povo ao longo da história, que nós também sejamos edificados pela atuação e pelo poder do Teu Espírito, que atua pelas Escrituras. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como nós conhecemos, meus irmãos, a fé verdadeira? Essa é uma pergunta muito importante. Como é que nós, de fato, detectamos na nossa vida e na vida de outras pessoas a fé verdadeira? Bom, a melhor forma de você detectar a fé verdadeira é quando essa fé é provada, é no meio da provação, é no meio do teste, é no meio da dificuldade, onde a fé verdadeira, de fato, ela se mostra. Ou seja, a fé verdadeira, ela é conhecida pela forma como ela responde aos desafios reais e concretos da vida. É assim que nós enxergamos a fé verdadeira. E nesse texto nós vemos exatamente isso, o exemplo de 3 jovens cuja fé foi testada literalmente pelo fogo. E a grande pergunta é: como eu e você respondemos quando a nossa fé de fato é testada, quando a nossa fé é provada? Como eu e você respondemos a isso? Essa é uma pergunta que nós temos que pensar à medida que ouvimos a palavra de Deus. Mas antes de analisar esse texto, vamos analisá-lo à luz do contexto. Nós já temos falado muito a respeito do livro de Daniel, aqueles dados introdutórios, mas a melhor forma de ler o livro de Daniel, primeiro, é à luz
do gênero textual, ou seja, a forma textual como o livro está. Então nós vimos que do capítulo 1 ao capítulo 6 nós temos uma narrativa, e do capítulo 7 ao versículo 12 nós temos visões. O livro literalmente é dividido conforme essas duas perspectivas literárias. Mas uma outra forma que eu expliquei de se ler o livro é conforme a língua. O livro de Daniel ele foi escrito em 2 idiomas. Então, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4, o livro está todo na língua hebraica. Do capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, o livro está todo escrito em aramaico, que era a língua comum, a língua franca de todo o Império Babilônico. E do capítulo 8 até o final, capítulo 12, o livro então volta e é todo em hebraico. Então, o capítulo 3 está exatamente dentro desse miolo, que vai do capítulo 2 ao capítulo 7, todo em hebraico. E eu expliquei um detalhe importante no último sermão. É que o capítulo 2 ao capítulo 7, eles estão dentro daquilo que nós chamamos do quiasmo aramaico. E o que é que significa isso? Um quiasmo era uma forma literária, que às vezes é estranho para nós. A nossa mente ocidental é profundamente linear quando nós escrevemos e fazemos redação, e geralmente fazemos uma introdução, desenvolvemos e concluímos no final. Mas a forma oriental ela é muito concêntrica na forma de pensar. Então, um quiasmo é a ideia de literalmente um X, onde o miolo é o centro. Então, veja comigo, o capítulo 2, como nós vimos semana passada, fala daquela visão de Daniel, e de Nabucodonosor, aliás, e de 4 reis. O capítulo 7 também vai falar de uma visão e 4 reis. Então, o capítulo 2 está em paralelo com o capítulo 7. Esse capítulo 3 fala a respeito da libertação dos 3 amigos de Daniel. Eles são fiéis a Deus. O capítulo 6, nós vamos ver que Daniel também vai ser provado, e conhecemos a história de Daniel na cova dos leões. Então, o capítulo 3 e o capítulo 6 estão em par, mais uma vez mostrando que eles foram fiéis, homens de Deus que foram fiéis dentro daqueles grandes impérios. E o cerne, o coração dessa sessão é o capítulo 4 e 5, onde Deus vai trazer um julgamento sobre a Babilônia. Primeiro sobre Nabucodonosor, no capítulo 4, e depois sobre Belsazar, o seu neto, no capítulo 5. Então, nós estamos exatamente nesse momento onde, de alguma forma gloriosa, Deus está libertando, aqui no capítulo 3, esses 3 jovens. Essa é a ideia central do livro. Segundo, vamos ler o capítulo 3 agora à luz do contexto do capítulo 2. Nós vimos que no capítulo 2, Nabucodonosor teve uma visão enorme. E nessa visão que ele teve, ele viu uma grande estátua que simbolizavam grandes impérios. E Daniel depois é usado por Deus para interpretar esse sonho. E vimos que a cabeça, que essa estátua enorme, a cabeça de ouro, na interpretação de Daniel, era exatamente o próprio Nabucodonosor. Isso é interessante porque, de alguma forma, no capítulo 3, Daniel vai construir uma grande imagem de ouro. Nós não sabemos de fato qual seria a relação, mas talvez na mente de Nabucodonosor, já que na visão ele era essa cabeça de ouro, talvez ele quis então garantir e mostrar a sua glória, o seu poder, construindo agora essa imagem de ouro. Essa é uma grande possibilidade. Nós vimos também que no final do capítulo 2, Daniel, quando ele revela o sonho ao rei, ele é constituído como uma pessoa muito importante agora na Babilônia. Ele vai ficar na corte, enquanto os seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, eram os nomes originais deles, era assim que eles se tratavam entre eles, mas, lembrando que o capítulo 2 a 7, agora, de alguma forma está em aramaico, para que outros povos pudessem ler e ver Daniel, eles agora são tratados pelos nomes que eles eram conhecidos, como as pessoas os conheciam, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles então são promovidos. O final do capítulo 2 diz assim, capítulo 2, 49, a pedido de Daniel, constitui o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia,
Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Isso é importante por quê? Porque nós não vamos ver Daniel na história. Ele não está aqui porque a história se passa exatamente na Babilônia, onde os 3 jovens estão. Daniel continua na corte do rei. Isso é um dado importante para entendermos o capítulo 3. Então, olhando para o capítulo 3, o gênero é o narrativo. Aqui alguns, no capítulo 3, dizem que é uma espécie de história de testemunho, ou seja, esses 3 jovens, de alguma forma, eles estão testemunhando fielmente a sua fé em Deus. E uma característica, alguns recursos literários, é interessante quando a gente vai aprender sobre as narrativas hebraicas. Toda geração existe uma forma de contar a história. Por exemplo, se você lê uma história hoje, a forma como alguém conta uma história é bem diferente da forma como as narrativas bíblicas funcionam. Primeiro, Deus é a personagem principal da história. Fica claro do começo ao fim. Outro detalhe que é muito interessante, como um recurso literário, é a repetição. E você vai observar exatamente isso. Várias vezes há uma repetição de frases-chave, longas listas. E você fica se perguntando, mas por que essa repetição tão intensa? Você vai observar também aqui a sátira, essa repetição dessas longas listas, de alguma forma satirizando o costume pagão, da idolatria. Quando você vai lendo, você vai percebendo essas características, porque se repete tanto. E o objetivo, obviamente, da repetição era trazer ênfase. O objetivo dessa repetição era exatamente mostrar, tornar a história divertida, fácil, intensificar algumas coisas e, acima de tudo, apontar a tolice da idolatria. É por isso que quando nós estamos lendo a história, nós temos que perceber esses detalhes da repetição e um pouco de sátira na história. Agora vamos analisar a estrutura do texto do capítulo 3. É uma longa sessão. Geralmente, quando nós estamos lendo todo o texto narrativo, toda narração tem uma introdução, tem um desenvolvimento, tem uma complicação, tem um clímax, que é o centro central da história, e tem um desfecho e a conclusão. É lógico isso. E essa história também é assim. Alguns dividem essa história em 4 partes, outros dividem em 5 partes, mas nós vamos dividir em 6 partes essa história. E essa história, obviamente, tem uma ideia central. Qual é a ideia central dessa história? Bom, o tema principal, e será também um tema do sermão nessa manhã, é a fé verdadeira diante do fogo. O poder superior de Deus e a fidelidade dos seus servos. Essa é a ideia central aqui. O poder superior de Deus e a fidelidade dos seus servos. Mas eu vou usar essa frase, a fé verdadeira diante do fogo, o poder superior de Deus e a fidelidade dos seus servos. E há 6 momentos aqui na história. Primeiro, o decreto idólatra de Nabucodonosor, versículo 1 a 7. Segundo, a acusação contra os servos de Deus, versículo 8 a 12. Apenas aqueles 3 judeus são os únicos que não se prostram diante da imagem. Terceiro, o confronto entre o rei e os servos de Deus, versículo 13 a 18. Vamos ter esse confronto, é muito importante para o narrador. Aqui é o clímax, é o coração da narrativa, que é exatamente a resposta daqueles 3 jovens a Nabucodonosor, se recusando a adorar aquela imagem. Nós temos a sentença de Nabucodonosor, versículos 19 a 20. Nós temos o poder de Deus ali na fornalha de fogo, versículo 21 a 25, quando Deus envia um mensageiro para protegê-los. E por último, nós temos a resposta do rei, no versículo 26 a 30. Então são esses 6 momentos que a narrativa terá. Vamos começar analisando o versículo 1 a 7, o decreto idólatra de Nabucodonosor. Acompanhe comigo como a história começa. A história diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Como nós vimos, a ideia dessa imagem possivelmente está atrelado ao sonho de Nabucodonosor. E não era uma pequena imagem. Obviamente nós temos dificuldades em saber a medida se o autor aqui está se referindo ao côvado babilônico ou o côvado como os judeus usavam. Mas se nós pegarmos a base de um côvado, que era
45 centímetros, isso significa que essa imagem tinha 27 metros de altura. Não era uma pequena imagem. Obviamente devia ter uma base também para sustentá-la. 27 metros de altura significa um prédio de 9 a 10 andares. Era uma grande imagem. E se nós verificarmos uma largura aqui de 6 côvados, significa que ele tinha 2,7 metros de altura. Então, o rei então constrói essa imagem enorme de ouro. E ele então leva para o campo de Dura, na província da Babilônia. Isso é muito significativo, porque a Babilônia tem exatamente a ver com Gênesis capítulo 12, de Babel, quando de alguma forma os homens quiseram se unir para se opor a Deus. E quando nós estamos lendo aqui, nós vemos uma espécie de déjà vu, ou seja, eu já vi essa história antes. É como se nós estivéssemos revendo, ou seja, ele vai construir agora exatamente uma grande estátua e mais uma vez está reunindo povos, nações, para que todos adorem aquela estátua. Versículo 2 diz que ele mandou ajuntar os sátrapos, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E essa palavra que é usada aí na língua hebraica para consagração, literalmente é a ideia de dedicação. Geralmente era usada para a inauguração de algo. A Septuaginta, que foi uma tradução mais ou menos 300 anos antes de Cristo, que traduz o texto, toda a Bíblia hebraica para o grego, traduz como um festival de rededicação, uma renovação. Então a ideia era dedicar aquela imagem para que ela continuasse sendo adorada ou servida. Essa é a mesma palavra que aparece, por exemplo, em Esdras, capítulo 6, versículos 16 e 17, quando os judeus reconstroem o templo e eles então fazem a festa da dedicação. Dedicar algo é consagrar para algo que seria continuamente usado. Então, o objetivo de Nabucodonosor não era apenas que em um momento as pessoas se prostrassem. Aquela era a festa inaugural de algo que iria ser a prática ali na Babilônia. Ele então faz essa consagração. O versículo 3 vai repetir, nós vamos ver essa repetição, se ajuntam os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, 12 oficiais para a consagração da imagem do rei Nabucodonosor, que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Observe que há uma repetição enorme também nessa ideia de a imagem que Nabucodonosor tinha levantado. A imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Através dessas repetições, o narrador está intensificando isso. E o texto então diz no versículo 4 que o arauto apregoava, e essa era uma ordem: ordena-se a vós outros, povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem. Essa era o que todo mundo deveria fazer: se prostrar, adorar. E essas duas ideias de prostrar e adorar significa a ideia de uma profunda reverência. É isso que a palavra traz no aramaico. A ideia de você prestar uma homenagem a alguma coisa. Eles deveriam então se ajoelhar e prestar homenagem àquela enorme estátua de ouro feita por Nabucodonosor. E a ordem era muito clara: qualquer que não se prostrar, no versículo 6 diz, e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Possivelmente ali próximo existia uma grande fornalha, que geralmente elas eram feitas em forma de cone, e o objetivo era, tinha uma abertura em cima para lançar o material para queimar. Às vezes os babilônios já eram muito experientes nisso, em fazer usar essa fornalha para fazer tijolo, por exemplo. Eles eram muito avançados nisso. Então, existia uma fornalha enorme. Então, era muito simples. Aquele que não adorasse seria lançado na fornalha.
E mais uma vez o versículo 7 repete novamente o narrador. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, e da harpa, da cítara, do saltério, toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E naquela hora que a música tocou. Eu não sei se você já teve essa visão, quando você às vezes vai em um estádio de futebol ou vai em um local onde tem uma grande multidão e todas as pessoas fazem a mesma coisa de uma forma conjunta. Foi uma coreografia extraordinária. Você já imaginou você estar em um estádio de futebol e de repente, na hora que tocasse alguma coisa, todo mundo se prostrasse. E você então olhava à sua volta e via uma grande multidão. Todo mundo, todos de joelhos prestando homenagem à imagem de Nabucodonosor. Mas no meio daquela cena, tinha uma imagem inimaginável. 3 jovens estavam em pé. É como se um estádio inteiro se dobrasse e de repente os seus olhos vissem apenas 3 pessoas em pé, que se recusaram a se dobrar diante daquela imagem. E a história não demorou muito para chegar ao rei. O texto então nos diz, a partir do versículo 8, nós temos a acusação. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E disseram ao rei: ó rei, vive eternamente, tu que baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse, aí mais uma vez toda a repetição, o som da música, e lá no final do versículo 10, se prostraria e adoraria a imagem, e que qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo. Há uns homens judeus que tu constituís sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, até os deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Observe que a acusação é muito séria. Eles não ligam para você, eles não fizeram caso do seu decreto, eles não adoram os seus deuses, e muito menos essa imagem, que poderia ser de um deus específico, poderia ser do próprio Nabucodonosor, nós não sabemos. E eles dizem, eles não fazem caso contigo. Era uma acusação muito séria. Obviamente era uma acusação diante de Nabucodonosor, o homem que era conhecido por ser o homem mais poderoso nesse momento na terra. Um homem conhecido pela sua forma sanguínea, pela sua forma irada. Veja o capítulo 2, aquele decreto, quando ele ordena que os sábios deveriam adivinhar o sonho dele e interpretar o sonho, senão todos morreriam. Eles não estavam diante de alguém qualquer, era o imperador, era o rei da Babilônia. E a acusação chega muito rápida. Esses 3 homens, que deveriam ser o representante da nação, de alguma forma esses homens, eles eram os líderes ali na Babilônia. Esses 3, os próprios líderes, aqueles que você constituiu para governar essa planície, eles mesmos não dão um bom exemplo. Então, se eles não servem, imagine o teu povo, se os próprios líderes não fazem isso, o que é que o teu povo vai fazer? Era uma questão muito complexa, à luz do contexto da época. E o texto, então, nos diz que nós temos, então, esse grande confronto a partir do versículo 13. Nabucodonosor meio que não acredita naquela cena. Ele, irado e furioso, manda chamar aqueles jovens. É como se Nabucodonosor dissesse no versículo 14, é verdade isso que eu estou ouvindo, eu acho que isso não é verdade, não é possível. Eu acabei de honrar vocês, eu dei um grande título a pedido de Daniel, o amigo de vocês. E agora, jovens, e obviamente eles eram recém-formados, talvez estivessem na casa de 19, 20 anos no máximo. Jovens em uma alta posição, em um alto cargo oficial, e agora Nabucodonosor diz assim, é verdade isso? Que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvis o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa,
do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus de vocês que vai livrá-los de minhas mãos? Quem é o Deus de vocês? E é interessante, nós entendemos a mentalidade, a cosmovisão da época. Toda a cosmovisão da época é: cada nação tinha o seu Deus. E aquela nação que vencia as demais, de alguma forma mostrava que o seu Deus era maior. Então, na mente de Nabucodonosor, de fato, os deuses da Babilônia eram maiores, eram mais superiores. E aqui nós temos uma nação que foi feita cativa, que o seu Deus não pôde, na mente de Nabucodonosor, livrá-los, embora o narrador diz no capítulo 1, logo no início, versículo 2, que foi Deus que entregou Jerusalém e Jeoaquim a Nabucodonosor. Ele não tem consciência disso. Na mente dele era como se o mundo fosse governado por um panteão de deuses. E o Deus de vocês não livrou. Eu queimei, eu destruí Jerusalém. Como é que vocês agora estão confiando nesse Deus de vocês? Se vocês estão aqui, vocês são cativos. Vocês são os perdedores da história. Essa é a mentalidade de Nabucodonosor. Esse Deus não vai ajudar vocês. Eles não prestam reverência. Quem poderá livrar você de minhas mãos? E as perguntas de Nabucodonosor são importantes no livro, irmãos. Porque, de alguma forma, essas perguntas de Nabucodonosor e também algumas outras perguntas que ocorrem no livro, elas reverberavam na mente dos leitores. Lembra no capítulo 2, aquilo que os sábios babilônicos dizem? Os deuses não podem livrar de minhas mãos. Aliás, os deuses não moram entre nós. Lembra quando eles dizem isso? Ninguém pode interpretar esse teu sonho. Os deuses, eles não moram na terra. Quem pode saber isso? E agora, mais uma vez, Nabucodonosor, os deuses não podem livrar você das minhas mãos. Ninguém pode. Então, a chance de vocês é essa. E aí nós temos que pensar nessa resposta desses jovens. E a resposta deles é uma resposta de muita fidelidade a Deus. Eles dizem o seguinte, e aqui nós temos o coração da narrativa. Veja o versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Quanto a o quê? Quanto a essa última frase. A frase de Nabucodonosor é: quem é o Deus de vós e quem é o Deus e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa foi a pergunta de Nabucodonosor. E ele diz assim: olha, essa pergunta que você fez, nós não precisamos responder a você. E por quê? Porque eles não tinham como responder. Eles não sabiam se Deus os livraria ou não. E eles também não tinham necessidade agora de responder. E eles então continuam na sua resposta. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Observe que o narrador unifica a voz deles, é uma técnica narrativa que ele usa. Ele faz com que os três respondam ao mesmo tempo. Obviamente isso não aconteceu. Um deles deve ter traduzido ou falado em nome do grupo, mas todos os três estavam unidos. Isso é uma técnica que o narrador usa, né, a gente chama de unificação das personagens, em uma única voz falando, respondendo ao rei. Eles agem em grupo. Mas aqui nós temos uma dificuldade muito grande de tradução desse texto, especificamente esse versículo 16, versículo 17, aliás. Tanto é que as nossas traduções em língua portuguesa, elas não são iguais. Eu vou rapidamente explicar isso aqui. Então, por exemplo, se você pega a King James, ela traduz assim, e outras versões: se assim for, o nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Ou seja, se formos lançados na fornalha, Deus é capaz de nos livrar.
Então, de alguma forma, essa condicional, Deus é capaz, observe que a nossa tradução trabalha com uma condicional. Deus pode, Ele é capaz de nos livrar se Ele quiser. A King James transforma isso em uma afirmação, algumas versões. Deus, Ele é capaz, Ele vai nos livrar. Como se eles tivessem a certeza disso. Então, algumas versões traduzem dessa forma o texto. Outra opção de tradução é essa aqui da nossa Bíblia, que é aquela que é gramaticalmente mais fiel à sintaxe do texto aramaico. Se o nosso Deus quiser, Ele é capaz de nos livrar. Essa é uma tradução que ocorre na maioria das versões. E esse condicional aqui não significa que eles não tinham fé. Isso significa, obviamente, eles sabiam que Deus era capaz de livrá-los. Mas uma coisa é a vontade soberana de Deus, Deus querer fazer, e outra coisa é Deus querer fazer naquele momento. Eles não sabiam se Deus, naquela circunstância específica, os livraria, embora eles tivessem fé que Deus pudesse fazê-los. Mas eles não tinham absoluta certeza. E essa tradução é uma tradução que faz bastante jus ao texto aqui. Mas uma outra tradução que eu gosto, que diz assim: ó Nabucodonosor, não precisamos responder-lhe sobre este assunto se o nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar. Nós não precisamos responder isso. E continua: da fornalha de fogo ardente das suas mãos. Ó rei, ele pode nos livrar. Mas mesmo que não, saiba, ó rei, que não serviremos aos seus deuses e não prestaremos homenagem à estátua de ouro que você ergueu. Então esse é o ponto da narrativa. Eles acreditavam firmemente que seu Deus poderia resgatá-los, se ele quisesse fazê-lo. Mas se Deus não quisesse fazer, eles estariam prontos para morrer por causa da sua fé. Esse é o ponto aqui. Então, a nossa tradução é uma boa tradução. Essa condicional não implica que eles não tinham fé. Implica apenas que eles não sabiam que se naquela circunstância, ou como naquela circunstância, Deus os livraria. Esse é o ponto aqui da narrativa. Mas nós não vamos adorar. E por que não? Qual era o problema? Indo ao braço. Com certeza, aqueles 3 jovens judeus que eram fiéis ao Senhor já tinham demonstrado a sua fidelidade. Lá no capítulo 1, quando resolveram não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Com certeza existia um mandamento que estava bem claro na mente deles, lá em Êxodo, no capítulo 20. E isso estava muito claro na mente daqueles jovens e na mente daqueles que serviam a Deus, quando diz o seguinte no versículo 4, Êxodo 20: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Eu vou ler o texto hebraico de forma bastante literal, versículo 5. Não se prostrarás. Não se prostrarás. Então o segundo mandamento era muito claro. Em nenhum momento você deveria se prostrar para adorar uma imagem. Somente Deus deve ser adorado. E é por isso que naquele momento, quando todos os povos, todas as pessoas se dobram, esses jovens estão sendo fiéis ao segundo mandamento, ao culto que só deve ser dado a Deus e da forma que Deus requer. Então eles não se prostram. Esse era o ponto, irmãos. Eles eram fiéis ao Senhor. Obviamente, se fosse hoje, talvez alguns pudessem usar alguns argumentos para se prostrar. Talvez o argumento da razão: é mais racional fazer isso, é apenas uma única vez. Não faz lógica enfrentar o rei Nabucodonosor, acabamos de ser promovidos. O argumento da razão que nós muitas vezes usamos. Por que não? Afinal de contas, isso é só uma vez. Todo mundo age assim. É mais racional. Não é racional ser politicamente incorreto, resistir ao sistema, resistir ao rei, resistir a esse símbolo da autoridade real. Mas esses jovens não pensaram assim.
Outros podem usar o argumento da ética situacional, ou seja, nessa situação seria correto se curvar, pois se eles fossem mortos, certamente Deus não gostaria que os três morressem. Então, se eles se curvassem agora, eles poderiam servir a Deus mais e melhor no futuro. Essa é a ética situacional. Muitos crentes usam isso. Você sabe, olha, se a gente, nesse contexto, se a gente fechar os olhos para essa situação, se nós realmente nos esquecermos da palavra de Deus, só nesse ponto aqui, afinal de contas a sociedade está mudando, todo mundo está pensando, todo mundo está indo por esse caminho. Então, se nós de alguma forma nos calarmos, se nós não pregarmos, não falarmos, não formos fiéis como deveríamos, isso será melhor no futuro. Mas eles não pensaram assim. Outros poderiam usar o argumento dessa aculturação evangelística. Os babilônicos não vão entender a lei de Deus. Nós não queremos ofender a cultura deles. Coitados, nós vamos ofender a cultura deles. Então vamos nos curvar agora, porque mais tarde eles vão nos ouvir, nós vamos conseguir evangelizá-los melhor. Esse é o argumento que muitos usam. Mas não foi o argumento que eles usaram. O argumento do perdão, bom, é só um pecado. É só uma vez. Ninguém nem vai saber. Ninguém nem está vendo. No meio dessa multidão, a gente está passando aqui no meio da multidão. Eu estou escondido, ninguém está me vendo. Eles poderiam ter usado esse argumento do perdão, mas não usaram. E que tal o argumento do protesto silencioso? É aquele argumento, eu vou me dobrar, mas no meu coração eu não me inclino. No meu coração eu sou fiel, eu sou o maior crente do mundo. Ninguém sabe, mas eu sou crente. Não foi esse o argumento também, irmãos. Eles não usaram desculpas para justificar a desobediência. Eles tiveram coragem para ser diferentes. Eles tiveram um compromisso com a lei de Deus que fez a diferença. Eles estavam dispostos a morrer em guardando a palavra de Deus. Nós não vamos nos prostrar. E se Deus quiser nos livrar, bem, senão nós vamos morrer. E aqui nós vemos, irmãos, a fé bíblica e verdadeira. Essa é a diferença. A fé bíblica não compromete as leis soberanas de Deus, porque fé verdadeira é obediência. A fé verdadeira não se separa da obediência. A fé verdadeira, ela é obediente. A fé verdadeira é obediência a todos os mandamentos soberanos de Deus, mesmo quando estamos diante do calor de um fogo ardente, mesmo que eu tenha que morrer, mesmo que a minha vida seja ceifada, eu prefiro morrer do que quebrar o mandamento do Senhor. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé bíblica. E a fé bíblica, irmãos, para vocês que são jovens, para nós que estamos vivendo, e não é à toa que no livro de Apocalipse, a imagem do mundo, se você ler o livro de Apocalipse, a imagem que o livro vai construir é da Babilônia, que nem existia quando João escreveu. Mas a Babilônia, em Apocalipse, é o símbolo exatamente desse sistema anti-Deus, desse mundo caído. E nós temos essas duas cidades, a Babilônia e a Nova Jerusalém, o mundo e a igreja, essa terrível antítese. E a mensagem da Babilônia, sai dela, povo meu. Fujam dela. A grande prostituta, a grande meretriz, aquela que tem enganado os povos. Essa é a grande Babilônia. Presente em todas as épocas, como hoje. Um sistema terrível que quer nos moldar como aqueles 4 jovens na escola da Babilônia, nos reprogramar. E é nesse contexto que Deus nos chama à fidelidade. E a fé bíblica é interessante porque ela pode dizer 3 coisas.
A fé bíblica pode dizer, eu sei com certeza que o meu Deus é capaz de me livrar. Essa é a fé bíblica. Eu sei que Deus pode me livrar. A fé bíblica pode dizer, eu tenho uma confiança de dizer, eu acredito que Deus vai me livrar. Isso também é fé, eu acredito que Deus vai me livrar. É um outro tipo de fé, mas isso é fé. Mas a fé bíblica também tem a submissão de dizer, mesmo que Deus não faça isso, mesmo que Ele não me livre, eu ainda vou confiar. Como Jó disse em Jó 13:15, ainda que Ele me mate, eu continuarei esperando nele. A fé bíblica é essa, meus irmãos. Essa submissão que nos leva a descansar em Deus, crendo que Ele pode realmente agir. Algumas vezes crendo que Ele vai agir, mas sempre se submetendo, se Ele não quiser agir. E se o caminho for a morte, como foi a história de tantos homens de Deus, João Batista, os apóstolos que foram martirizados, homens de muita fé, mas que em momentos específicos da sua vida morreram por causa de Cristo. Essa é uma lição poderosa. E a sentença, voltando lá para Daniel de Nabucodonosor, foi muito clara. A sentença foi a morte. Todos eles, os 3, deveriam morrer. A partir do versículo 19, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem eles, no versículo 20. Versículo 22, a palavra do rei era urgente, ele queria resolver aquele problema, aquele pequeno foco de rebelião, rapidamente sumir com aqueles 3 jovens, calá-los. E o texto então nos diz que eles então, versículo 23, eles caíram atados, literalmente essa ideia do conde, eles são lançados dentro daquela fornalha sobremaneira acesa. A sentença do rei rapidamente é cumprida no versículo 19 e 20. Mas no versículo 21 nós começamos a ver o poder de Deus. Versículo 24 diz, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. E o texto no aramaico é interessante, a tradução, porque tem um detalhe que as nossas versões em português não tem, quase nenhuma, que eu pesquisei. Nabucodonosor diz assim, olhem. Versículo 25, olhem. Eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Deus havia enviado no seu mensageiro. Isso é uma cristofania, é uma aparição do Cristo pré-encarnado. Algumas vezes nós vamos ver a figura do anjo do Senhor no Antigo Testamento, ou seja, Cristo antes da encarnação, antes de ser Deus homem. Nós não temos certeza se era um anjo ou uma cristofania, mas uma coisa nós temos absoluta certeza, era um mensageiro do Senhor que foi enviado para proteger aqueles 4 jovens. Deus fez um milagre poderoso. Deus estava mostrando o seu poder a Nabucodonosor. Deus estava respondendo aquela pergunta. Que Deus pode livrar vocês de minhas mãos? E aí Deus está dizendo, eu posso livrar Nabucodonosor. E agora Deus envia. E aqueles sátrapas, versículo 27, todos eles então testemunham aquilo. Nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Foi um milagre absoluto de total preservação. Nem um cheiro de fumaça. Meus irmãos, uma das coisas mais terríveis é você, e algumas pessoas já experimentaram, é você experimentar uma queimadura. E aqueles homens entram em uma super fornalha. Eles não têm nenhum tipo de queimadura, e nem mesmo as roupas deles cheiram. Às vezes você está cozinhando e você passa perto, você vai numa churrascaria, num restaurante, e quando você chega em casa, alguém chega perto de alguém e diz assim, você esteve aonde? Porque a sua roupa está cheirando de fumaça. E aqueles homens, nem mesmo o cheiro de fumaça estava
nas roupas deles. Um milagre poderoso. E a história, então, mostra esse grande poder de Deus. Deus é poderoso. E esse é o ponto central. Deus honrou a fé daqueles jovens, preservando a vida deles. E a resposta do rei, no versículo 28, ele disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu mensageiro, essa é a palavra, e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo, veja, entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Nabucodonosor compreendeu o testemunho de fé. Eles preferiram morrer do que quebrar a lei do seu Deus. E ele faz esse decreto no versículo 29, que obviamente não implicava, meus irmãos, que Nabucodonosor tinha se convertido aqui. O decreto era que ninguém deveria blasfemar acerca do Deus de Mesaque, Sadraque e Abidnego. E é impressionante que aquele rei viu um milagre tão extraordinário e ainda continuou um homem incrédulo. Como muitos judeus que viram milagres e milagres extraordinários do Senhor Jesus e continuaram incrédulos, porque só Deus pode transformar o coração de um pecador. Nabucodonosor ainda continuou Nabucodonosor. Não há outro Deus, ele diz, que possa livrar como este, mas ele em nenhum momento está reconhecendo Deus, o Deus verdadeiro, como seu Deus e abandonando os seus deuses e a sua idolatria. Deus está socorrendo o seu povo. E quando nós olhamos Daniel 3, à luz da história da redenção, nós vemos que esse Deus pactual, o Deus da aliança que chama um povo para si, e especialmente quando ele chama Abraão e faz aquela promessa que da descendência dele seriam abençoadas todas as famílias da terra, Deus está sempre protegendo e libertando o seu povo na história através dessas visitações gloriosas, desses atos de libertação. E algumas vezes esses atos de libertação são externos. Deus não usa mensageiros, como por exemplo, ele abriu o Mar Vermelho. Ele não usa mensageiros angelicais. Mas em vários e vários momentos, Deus também usa esses mensageiros angelicais. Ou seja, Deus entra na própria história humana. Não apenas atos externos de libertação, mas atos internos onde ele entra na história humana. Isso, de alguma forma, essas intervenções divinas, quer seja através de anjos, quer seja através do anjo do Senhor, como Cristo pré-encarnado, apontavam para a maior intervenção de Deus na história, a vinda do seu próprio Filho, para resgatar um povo, para nos livrar dos nossos pecados. E Cristo veio exatamente como Emanuel, o Deus conosco, aquele que está conosco nessas fornalhas metafóricas da vida, não literais, muitas vezes. Embora o povo de Deus já enfrentou muitas fornalhas e muitos cristãos já morreram. Nós conhecemos o testemunho de tantos homens, como Policarpo e tantos outros que foram queimados vivos. Mas o Senhor promete estar sempre com o seu povo. E Jesus nos chama à fidelidade. É isso que ele diz em Apocalipse 2, versículo 10 a 11, escrevendo para as suas igrejas: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Jesus entra na história para nos resgatar, para nos salvar. E eu e você, que somos gentios, agora somos unidos a Cristo, o verdadeiro Israel, e fazemos parte do povo de Deus. E Jesus nos promete estar conosco nas fornalhas metafóricas da vida, muitas vezes também efetuando livramentos extraordinários, mas de forma literal, nos livrando da fornalha de fogo, como ele diz lá em Mateus, no capítulo 13, e alguns entendem que aqui é uma referência, de alguma forma pode ser uma referência ao texto de Daniel. Mateus 13, 42 a 43, diz assim a palavra do Senhor: "E os lançarão", versículo 41 a 43, "mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos que praticam a iniquidade,
eles lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui Jesus alerta os seus ouvintes de uma fornalha muito pior do que aquela que Sadraque e Mesaque e Abednego tiveram que enfrentar. É uma fornalha de um local terrível que a Bíblia chama inferno. E a única forma de ser livre dessa fornalha é crendo em Jesus Cristo. E se você não conhece a Jesus Cristo, você deve crer nele, porque como ele diz em João 11:26, todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Mas mesmo sem saber se Deus vai nos livrar ou vamos morrer quando nós somos testados ou provados em momentos da nossa vida, o mais importante é sermos fiéis. Um dia Pedro diz, na sua segunda epístola 3:10, que todo esse mundo será abrasado e destruído pelo fogo. E haverá novos céus e nova terra onde habita a justiça. E apenas aqueles que são fiéis ao Senhor, que foram transformados pelo Espírito, que foram selados pelo Espírito, apenas eles podem continuar com o Senhor para sempre. Então, qual é o ponto dessa narrativa? Para os primeiros leitores, ela é muito simples. O Deus pactual tem o poder para salvar o seu povo sofredor, quando esse se recusa a servir ídolos, mesmo diante da grande ameaça de morte. Mas ele enviou Jesus também para nos salvar e nos deu o Espírito Santo para nos guardar. Mas independente da sua ação, nós devemos continuar confiando nele, mesmo que tenhamos que morrer. A lição desse texto é que ele nos chama a uma submissão confiante. Para morrer ou ser socorrido, não importa. O que Deus requer de mim e de você é fidelidade, confiança e submissão. Essa é a característica da fé verdadeira. Isso faz lembrar um hino que foi composto por Samuel Rodgast, em 1675, um famoso hinólogo alemão. E nesse hino ele diz o seguinte: o que quer que o meu Deus ordene é certo. A sua santa vontade permanece. Eu ficarei quieto, faça o que ele fizer. E seguirei onde ele me guiar. Ele é o meu Deus, embora o meu caminho seja escuro. Ele me segura para que eu não caia. Por isso, deixo tudo nas mãos dele. É exatamente isso que aqueles jovens nos ensinam. Eles entregam a sua vida nas mãos de Deus. Se o Senhor quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas existiu alguém que teve uma fé muito mais profunda do que aqueles jovens. O nosso Salvador Jesus Cristo. Lá no Getsemane, com a certeza de que morreria, de que experimentaria a ira de Deus. Ele diz: Pai, não seja feita a minha vontade, sim a tua. O autor da nossa fé, aquele que o autor dos Hebreus diz que preferiu enfrentar tudo isso, lembrando a alegria da vitória que ele teria na ressurreição, e descansou, e entregou a sua vida ao Pai. E a última frase dele na cruz foi: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O nosso Salvador, que nos comprou, é também um modelo supremo de fé. E nós não olhamos para Sadraque, Mesaque, Abednego, nós somos chamados a olhar para Jesus, aquele que nos comprou e que nos ensinou a viver pela fé. Então, que lições nós aprendemos desse texto? Primeiro, que nós devemos aprender a confiar no Deus que pode nos libertar. Claro que Deus pode fazer milagres extraordinários e nos libertar. Esse é um princípio que nós cremos. E nós temos que ter fé que Ele é capaz de fazer isso. Mas ainda que Ele não faça, ainda que nós tenhamos que enfrentar a morte, ainda assim nós devemos confiar nele e sermos submissos à sua vontade. Deus, em sua soberania, nos coloca, meus irmãos, muitas vezes em momentos definidores. E o momento definidor talvez não seja como aqueles 3 jovens judeus. Talvez o momento definidor da nossa vida tenha a ver com as influências desse mundo, a forma como nós devemos reagir, a maneira como nós temos que mostrar firmeza a Deus diante de situações difíceis. Diante das circunstâncias difíceis, dessa vida real e concreta que vivemos.
E Deus muitas vezes nos coloca em momentos para provar a nossa fé. Você vai ser fiel ao Senhor? Você está disposto a morrer, a dar a sua vida, para não pecar, para não quebrar a lei de Deus? Você está disposto a expressar a sua fé confiante, sem medo de perder a sua posição, a sua autoridade, o seu emprego? Você está disposto a dizer não aos governantes, a se recusar a seguir a cartilha do mundo, a filosofia do mundo, a cosmovisão do mundo? Essa é uma pergunta que nós temos que responder para nós mesmos. A idolatria, seja qual tipo for, ela é uma loucura. E talvez o maior perigo nosso hoje não sejam de ídolos físicos, mas sejam aquilo que Ezequiel 14 fala, meus irmãos, os ídolos do coração. E C.S. Lewis, ele tem uma forma bem interessante de retratar a idolatria. Ele diz que a idolatria é o fascínio do círculo fechado. É o desejo de estar do lado certo daquela linha invisível que separa aqueles que estão de fora, daqueles que estão dentro. E é interessante essa ideia da idolatria como um ciclo fechado, porque de alguma forma, Deus o tempo todo está nos chamando para não seguir o nosso coração. E o ciclo fechado é isso, você quer seguir o que todo mundo faz. Se vestir como o mundo se veste. E essa é uma tentação terrível para os homens, para as mulheres, se vestirem de formas sensuais, mostrando o seu corpo. É um mundo que dita a moda. Falar como as pessoas falam. Todo mundo fala isso e dizem palavrões. Se relacionar como o mundo se relaciona, um mundo promíscuo, um mundo onde os casamentos são desfeitos. Todo mundo está agindo, a sociedade está agindo assim. São tantos ídolos: dinheiro, sexo, poder, prestígio, honra. São ídolos. E nós queremos ficar dentro desse círculo. Afinal de contas, todo mundo está indo por esse caminho. É o caminho das redes sociais, é esse. O caminho de ser grande, da honra. A idolatria é esse círculo onde você se fecha com a maioria. Mas o caminho de Deus é quando você sai desse círculo. E você vai pelo caminho estreito. E você luta contra o seu próprio coração para que Deus arranque os ídolos e você continue fiel ao Senhor. Nós somos chamados a confiar no Deus, meus irmãos, que não comete erros. E você pode servir esse Deus verdadeiro nessa manhã ou pode continuar como a maioria, se dobrando, como Nabucodonosor, vendo e sendo incrédulo. Ou você pode nessa manhã se render e render o seu coração a Cristo, para que Ele seja o seu Senhor e o Senhor absoluto da sua vida. Qual caminho você vai seguir? O largo ou o estreito? A minha oração é que você siga pelo estreito, que leva à vida, que leva a Cristo. Vamos orar. Bendito Deus, nos colocamos em Tuas santas mãos nessa manhã. E rogamos a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós. Nos dá essa coragem para ser diferente, para sermos diferentes. E esse compromisso com o Senhor que faz a diferença nessas circunstâncias reais da nossa vida. Não aqui no domingo, na igreja, é um dia bastante tranquilo, embora tenhamos os nossos desafios também. Mas é lá no mundo que nós precisamos ter valores diferentes, estarmos fora do círculo do mundo, para servirmos somente ao Senhor e obedecer somente à palavra do Senhor. Abençoa cada um de nós, esses momentos onde nós temos que fazer as escolhas difíceis, e que a nossa escolha seja que estejamos dispostos a perder tudo, até a própria vida, por amor ao Senhor. Lembrando das suas palavras: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É preciso ter um amor disposto a morrer pelo Senhor.
Ajuda-nos a ter esse amor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.